Boa noite, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula de sistema muscular. O sistema muscular tem uma função muito óbvia no nosso corpo, né? Contração. Músculos se contraem. E quando músculos se contraem, eles geram uma resposta fisiológica adaptativa muito importante, que é movimento. Eu quero que vocês pensem que músculos se contraem para gerar movimento. E o que se move no nosso corpo? Primeiro que o nosso corpo inteiro se move no espaço, graças à contração de um tipo específico de musculatura. Então, vocês vão ver que quando eu falo de sistema muscular, eu estou falando de 3 tipos de células musculares diferentes. Não importa o tipo. Função de célula muscular, se contrair e gerar movimento. Só que os movimentos gerados são diferentes e têm funções adaptativas diferentes. Então, vamos lá. Musculatura esquelética. Essa musculatura aqui, ó, dos nossos músculos de contração voluntária. A musculatura esquelética, ela tem uma particularidade. Ela está ligada por meio de tendões nos nossos ossos. Por isso que quando um músculo esquelético contrai, ele puxa, ele diminui de tamanho e aí ele puxa um osso. Quando essa contração provoca a tração desse osso, isso gera movimento. Movimento do nosso corpo no espaço. Esse movimento é chamado de voluntário. Por quê? Porque a musculatura esquelética a gente movimenta de acordo com a nossa vontade. Então, vocês estão com os braços de vocês em repouso aí. Se vocês desejarem contrair os músculos do braço de vocês e trazer a mão de vocês até o rosto, isso vai acontecer se vocês desejarem que aconteça. Essa contração não vai ser involuntária. Seu braço não vai contrair, sua mão vai vir em direção ao seu rosto sem que você queira. Então, a primeira musculatura que a gente vai conhecer é a esquelética. Tá? Então, é a musculatura que está conectada aos nossos ossos por meio de tendões. E quando essa musculatura se contrai, ela provoca uma tração nos ossos e isso gera movimento. E assim o nosso corpo se move no espaço. Isso tem muitas funções adaptativas de sobrevivência, né? Permite que a gente se desloque de um lugar para o outro, busque alimento, busque água, permite que a gente se defenda contra inimigos. Então, nos torna organismos móveis, né? A gente consegue se movimentar no espaço, graças à musculatura esquelética, que é de contração o quê, gente? Voluntária ou involuntária? Voluntário. Voluntária. Vocês conhecem algum outro tipo de musculatura existente no nosso corpo que não seja essa esquelética, mas que gera também um movimento? Cardíaca? Cardíaca. O coração não está se contraindo, gente? A musculatura cardíaca, ela se parece um pouco com a musculatura esquelética. E a musculatura cardíaca, ela é um tecido muscular. Então, se é muscular, ele provoca que tipo de resposta fisiológica? Contração. E essa contração leva a movimento. Então, agora, é um tecido restrito ao coração. Nós não achamos fibras musculares cardíacas em outros tecidos do corpo. Ela é restrita do tecido cardíaco, do coração, por isso musculatura cardíaca. E aí, gente, o que ela está movimentando quando ela contrai? É o nosso corpo no espaço? Não, o nosso corpo no espaço é esquelético. O que movimento a musculatura cardíaca gera quando ela se contrai? Bombeamento do sangue? Hã? O bombeamento do sangue? Exato. O tipo de movimento que ela gera é o movimento desse tecido líquido nosso, que é o sangue. Então, a contração da musculatura cardíaca aumenta a pressão dentro das câmaras cardíacas, dos ventrículos, né, e empurra esse sangue em direção às artérias, fazendo com que ele flua pelo nosso sistema circulatório constantemente ao longo de toda a nossa vida. Esse fluxo não pode parar, né? Se parar, significa que o indivíduo está morto. Então, o fluxo sanguíneo, o movimento do sangue pelo corpo, pelos vasos sanguíneos, é consequência da contração
do tecido cardíaco. Vamos agora falar do terceiro tipo de musculatura, terceiro e último. Então, nós temos uma musculatura esquelética, fibras musculares ligadas aos nossos ossos por um tecido conectivo, que gera um movimento voluntário, de acordo com a nossa vontade, e permite que a gente se mexa, se mova. Tecido cardíaco, uma fibra muscular específica do coração, e quando ela se contrai, ela ejeta sangue nas artérias, permitindo o movimento agora do sangue, desse tecido líquido que nunca para de fluir pelos nossos vasos. Qual é o terceiro tipo? Alguém tem uma ideia? Músculo liso? Músculo liso. Onde eu tenho músculo liso? No intestino? A musculatura lisa, vocês vão anotar aí, ela é visceral. Tá? É a musculatura das nossas vísceras. Nossas vísceras, exceto uma, né, gente? Qual víscera? Qual órgão interno nosso? A musculatura dele não é cardíaca. Ou não é cardíaca? Eu entreguei a resposta. A musculatura dele não é lisa. O coração, que tem uma musculatura própria, cardíaca. Mas as demais vísceras, vocês pensaram em intestino. Não só intestino, né? Mas vocês se lembram que todo o trato gastrointestinal se move? Esôfago, estômago, intestinos, eles contraem e relaxam, porque eles têm musculatura lisa. Então é a musculatura das vísceras intestinais, do estômago, do esôfago, que geram aqueles movimentos peristálticos que a gente comentou. É só intestino que tem musculatura? Ou vocês conseguem pensar em outro órgão interno, sem ser o coração, claro, que tem musculatura esquelética, mas outro órgão interno que também contrai e relaxa, ou seja, que também tem musculatura? A bexiga? Bexiga contrai e relaxa para eliminar a urina? Sim. Então tem musculatura lisa na bexiga? Tem. A musculatura da bexiga é lisa, musculatura de víscera. Onde mais? Que outro tecido eu tenho que contrai e relaxa? Por favor, gente. Só tem Mão? mulher. Só tem mulher nessa aula. Útero? Útero. Útero é uma musculatura, um órgão muscular, também é de musculatura lisa, uma víscera. Existem outras musculaturas no nosso corpo, né? Por exemplo, brônquios, da árvore respiratória. Os brônquios podem se contrair, dificultando a respiração. É o que acontece no asmático, broncoconstrição. E os brônquios podem se dilatar, melhorando a respiração. É o que acontece quando a gente toma um broncodilatador, né? Dilata os nossos brônquios, melhora a entrada, facilita a entrada de ar nos pulmões. Então, brônquio também dilata e relaxa. Útero, como vocês disseram, intestino. Um outro exemplo que vocês não se lembraram, vasos sanguíneos, artérias são o melhor exemplo de vasos que contraem e relaxam. Então, eu tenho vasoconstrição, que aumenta a minha pressão, e tenho vasodilatação, quando os vasos relaxam, a musculatura do vaso relaxa, provocando queda da pressão. Isso é essa musculatura dos vasos sanguíneos, como são também estruturas, né, internas, viscerais, essa musculatura também é lisa. Quero falar agora de controle com vocês. Como é que é o controle? Como é que é o controle dessas contrações? Alguma dessas, já falei que a musculatura esquelética eu controlo de acordo com a minha vontade. Se eu quero contrair um músculo esquelético, basta eu desejar e esse comando vai ser enviado para o músculo, ele se contrai gerando movimento. Então eu quero contrair minha panturrilha, eu quero contrair meu bíceps, quero contrair a musculatura do meu pescoço para mexer minha cabeça.
eu vou fazer isso de acordo com a minha vontade. Musculatura lisa e cardíaca, gente, elas obedecem à minha vontade ou elas são de controle involuntário? Não depende da minha vontade. Involuntário. Involuntário, né? Com a nossa vontade, a gente não controla os nossos batimentos cardíacos. Então, a gente não controla a nossa frequência cardíaca com a nossa vontade. O que significa que o controle é involuntário, é feito por outros mecanismos biológicos. A gente também não controla, vocês mulheres adorariam controlar a musculatura lisa, né? Com a vontade. Então, seu útero está lá se contraindo de forma espasmódica, intensa, violenta, gerando muita dor, dor incólica, aquela dor do período pré-menstrual, e vocês estão ali e pensa que espetáculo se fosse uma musculatura de controle voluntário. Bastaria vocês desejarem e o útero pararia de se contrair e a dor passaria. Mas não é de controle voluntário, né? A musculatura vai se contraindo ali até conseguir expulsar todo o endométrio espessado, gerando a menstruação e aí, né, eliminando esse espessamento do endométrio no útero para que o ciclo menstrual tenha início, né? Ele começa aí no período menstrual. Então, o objetivo dessas contrações é gerar a menstruação, né? Iniciar o dia 1 aí do ciclo menstrual. Até aqui, tudo bem, gente? O que eu vou mostrar para vocês agora, no nosso desenho, são algumas que... Agora nós vamos falar inicialmente de musculatura esquelética, tá? Que é o desenho que vocês fizeram. Eu quero que vocês pensem. Aqui eu desenhei para vocês 2 ossos. E os ossos, eles interagem em estruturas que a gente chama de articulações. Então, quando um osso interage com outro osso, aqui surge uma articulação. Para que não haja, como o osso é um tecido duro, rígido, para que não haja atrito entre osso e osso, é normal que uma articulação seja preenchida com líquido. Esse líquido pode ter diferentes nomes, mas o objetivo dele aqui é lubrificar essa região articular. Pensem, por exemplo, no tornozelo, no joelho, regiões onde um osso está se encontrando com o outro, aqui na virilha. O corpo humano desenvolveu na cabeça desses ossos, no ponto em que eles se encontram com outros ossos, um tecido de amortecimento, um tecido conjuntivo, que consegue absorver impactos. Esse tecido é chamado de cartilagem. Então, não é que o osso inteiro seja revestido por cartilagem, não faz sentido. A cartilagem é um tecido que reveste as cabeças ósseas que estão em contato com outros ossos. Então, esse tecido que amortece impactos, revestindo a cabeça dos ossos, vai impedir o quê, gente? Por que nós temos cartilagens protegendo as cabeças ósseas aqui no contato articular entre um osso e outro? Por que essas cabeças estão protegidas por um tecido que absorve impacto, a cartilagem? Se não tivesse a cartilagem, quando a gente fizesse um movimento, por exemplo, andar, iria sentir muita dor de um osso encostando no outro. Teríamos atrito, não teríamos? Atrito de um osso no outro. 2 estruturas rígidas roçando uma na outra, isso geraria atrito. Certamente que a dor seria insuportável, né? E também não seria possível, né, que a gente se movimentasse por muito tempo. A gente não toleraria, haveria desgaste, iria consumir esses ossos. Então isso não seria possível. Eu tenho esse tecido de amortecimento de impacto aqui, de proteção, para evitar o atrito osso-osso. Essa articulação, gente, ela tem um outro tecido conjuntivo que liga um osso no outro. Se vocês notarem, aqui no desenho, ó, existe um tecido conjuntivo que conecta um osso no outro. Esse tecido conjuntivo, altamente resistente e elástico, a gente chama de ligamento. O ligamento está ligando o osso em
osso. Professor, por que ligamento? Ligamento porque ele está ligando um osso no outro, com qual função, gente? Estabilizar a articulação. Se vocês notarem aí, ó, o joelho de vocês ele se movimenta para frente e para trás, mas ele tem pouca mobilidade para os lados. O joelho não está solto, ele está com o movimento estabilizado para frente e para trás. Por quê? Porque nas laterais do meu joelho eu tenho ligamentos ligando o osso do fêmur no osso da tíbia, da canela. Por isso esse movimento está estabilizado. Se eu romper esse ligamento, eu vou perder essa estabilidade. Não sei se vocês já viram alguém com o ligamento rompido, mas o joelho, nos joelhos, por exemplo, o joelho passa simplesmente a balançar para frente, para trás, para um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda, mostrando que ele fica solto, né? O nosso braço também, os nossos ossos do braço estão estabilizados com os ossos do antebraço por ligamentos. Se eu romper esses ligamentos aqui do meu cotovelo, eu perceber que o braço começa a se mover em qualquer direção, para frente, para trás, para os lados, ele fica solto. E aí o movimento fica prejudicado. Então os ligamentos são tecidos conjuntivos, altamente elásticos e resistentes, mas que ligam osso com osso. Há um outro tecido muito parecido com o ligamento, também altamente elástico, resistente, só que e esse tecido chama tendão. Professor, qual é a diferença de um tendão para um ligamento? Um tendão está conectando as células musculares no osso. Ligamento está ligando um osso no outro e estabilizando o movimento. Tendão, ele permite o movimento, porque ele é o tecido que conecta a célula muscular, que vai contrair e relaxar, com o osso. Quando a célula muscular contrair, ela puxa o tendão e o tendão puxa o osso. Isso gera movimento. Reparem que as células musculares, aqui eu representei para vocês um músculo com 3 células musculares. Reparem que trata-se de uma célula longa, comprida, tanto que ela recebe o nome de fibra muscular. Então, quando eu vi o termo fibra muscular, ele está falando de célula muscular, da célula do músculo esquelético. Ela ganha esse nome de fibra porque ela é alongada, comprida. Então, por exemplo, na minha panturrilha, eu posso ter uma célula começando no meu tendão de baixo e indo até o tendão que vai ligar a panturrilha no fêmur. Então, eu posso ter uma célula que vai aqui, que ancora. Tem células que estão, a parte, né, dessas células estão ancoradas no osso da canela, na tíbia, por exemplo, e a outra parte dessas células está ancorada no fêmur. Quando essa musculatura se contrai, isso vai puxar esse osso da canela, gerando movimento. A panturrilha é um dos músculos envolvidos no movimento das pernas, né, no andar, no dar os passos. Repare, gente, que cada célula nervosa esquelética, e aqui nós estamos falando da célula esquelética, o movimento voluntário, cada fibra é inervada por uma terminação nervosa exclusiva. Como assim, professor? Aqui eu estou desenhando 3 células formando o nosso músculo. Reparem que cada uma delas está recebendo uma terminação nervosa própria, exclusiva do nervo motor. Se eu tivesse representado aqui 300 células, quantas terminações nervosas eu teria que ter desenhado? 300 também. Cada célula muscular esquelética tem sua própria ramificação do nervo motor, ou seja, ela é inervada por uma ramificação do nervo motor. Até aqui, gente, essa ideia de fibra muscular, que é sinônimo de célula, articulação, tendão, ligamento, cartilagem. Ficou alguma dúvida? Não. Então, vamos olhar agora a contração muscular. Aqui eu representei para vocês, eu peguei uma célula dessa, uma fibra muscular, e representei ela bem grandona. Então, eu estou pegando uma célula do meu músculo esquelético, que é de movimento
voluntário. Reparem que ela é uma célula alongada. E nas bordas dela, ó, você tem um tecido conectivo altamente resistente, que é o tendão. Então, a célula muscular esquelética, numa ponta dela e na outra, ela já está interagindo, se conectando com o tendão. Porque a célula contrai, ela vai repuxar o tendão e o tendão repuxa o osso. Então, reparem que existe a estrutura de tendão aqui e aqui. E vamos estudar como é que essa célula muscular se contrai? Ó, a célula muscular, ela tem uma estrutura chamada miofibrila. A miofibrila é uma estrutura que liga uma célula muscular de uma ponta na outra. Do que é feita uma miofibrila? São várias estruturas chamadas sarcômeros, ligadas umas nas outras. No nosso próximo desenho, a gente vai estudar especificamente a estrutura desse sarcômero. O que é esse sarcômero? Então vamos lá. A miofibrila é um conjunto de sarcômeros e é uma estrutura de contrátil que liga a célula muscular de uma ponta na outra. Então, cada sarcômero da miofibrila pode se contrair. Quando todos eles se contraem, a miofibrila encurta. E aí ela puxa esse lado da célula e também repuxa esse outro lado da célula muscular, porque a célula muscular encurta. Quando isso acontece, há o processo da contração muscular, que repuxa o tendão, que repuxa o osso, gerando movimento. O que vai fazer esse músculo, que normalmente está em repouso, né, gente? O estado normal dos nossos músculos é em repouso. Aí, de acordo com a nossa vontade, a gente pode vir e fazer contrações nessas estruturas que a gente chama de sarcômeros. O que um sarcômero precisa para contrair, encurtar a fibra muscular e gerar movimento voluntário? Um sarcômero só faz isso na presença de cálcio. Então, o mineral cálcio, o cátion cálcio 2+, que é o cálcio com duas cargas positivas, esse cálcio é fundamental dentro da célula muscular para que os sarcômeros se contraiam. Então, pensa o seguinte, na presença do cálcio, cada sarcômero da miofibrila se contrai. Esse se contrai, esse se contrai. Quando todos eles se contraem, a miofibrila diminui de tamanho. Mas como ela está ligada nas duas laterais da célula, quando ela diminui de tamanho, ela puxa a célula como um todo, encurtando a célula. Esse encurtamento da célula muscular é o que nós chamamos de contração muscular. Mas que só vai acontecer na presença de quem? De cálcio. Pelo desenho aqui, vocês conseguem me dizer de onde é que a célula muscular arruma cálcio para promover contração? Olhem para o desenho, descubram para mim de onde que o cálcio vem para agir aqui nos sarcômeros, provocando contração. Da mitocôndria? Ó, da onde o cálcio está vindo aqui, ó? RER. Alguém sabe o que significa essa sigla? RER. O cálcio, gente, na célula muscular esquelética, ele está guardado dentro do retículo endoplasmático rugoso. Anotem aí, não é a mitocôndria, é o retículo endoplasmático rugoso. É uma organela da célula intimamente associada ao núcleo. Então, o cálcio que é necessário para que os sarcômeros se contraiam, para que haja a contração muscular voluntária esquelética, esse cálcio vem de dentro do retículo. Ele está guardado dentro do retículo da célula muscular. Ele só é liberado quando a célula precisa contrair. Quando ela não precisa mais, esse cálcio volta para dentro do retículo. Então, sempre funciona assim na muscular esquelética, gente. Músculo relaxado,
O cálcio está onde? No citoplasma ou guardado dentro do retículo? Músculo relaxado. Guardado. Guardado no retículo. E o músculo contraído, com os sarcômeros contraídos? Para os sarcômeros contraídos, eu já falei que precisa de cálcio. Então, se está havendo contração na célula, é porque o cálcio que estava dentro do retículo, aconteceu o que com ele? Ele saiu de dentro. Ele saiu do retículo e interagiu com os sarcômeros, promovendo a contração muscular esquelética. Vamos dando sequência. Por que esse cálcio saiu, professor? Como é que a célula muscular sabe que ela tem que tirar cálcio do retículo e para haver contração muscular esquelética? Como se dá esse controle? É simples. O controle é um controle... Primeiro, nós vamos contrair o nosso músculo mediante a nossa vontade, né? Qual tecido que controla a vontade, gente? Nervoso? Nervoso. Então, é uma terminação nervosa, olha, é o nervo motor, uma terminação nervosa do nervo motor, que é o nervo que controla o movimento. Essa terminação nervosa, mediante a nossa vontade, ela despolariza e libera um neurotransmissor aqui na fenda sináptica, chamado acetilcolina. De que tipo que é essa sinapse? É uma sinapse neuromuscular, porque é uma sinapse entre um neurônio e uma célula muscular, por isso sinapse neuromuscular. Quando o nervo motor despolariza e libera o neurotransmissor acetilcolina, a acetilcolina se liga no receptor, ó, acetilcolina, neurotransmissor, se ligando no receptor da célula pós-sináptica. Foi bem o que nós vimos quando nós estudamos sinapse, né? O neurônio pré-sináptico libera neurotransmissor, o neurotransmissor se liga na célula pós-sináptica, provocando uma alteração. Qual foi a alteração que a acetilcolina provocou ao se ligar nesse receptor aqui, ó, colinérgico? Ela abriu ele, e aí ele é um canal de sódio. O sódio entrou dentro da célula muscular. A entrada do sódio despolarizou, deixou a célula muscular positiva, porque o sódio é positivo. Quando a acetilcolina faz o canal de sódio se abrir, o sódio entra, e aí ele despolariza a célula muscular. Deixa ela positiva, porque o sódio tem carga positiva. Se ele entrar, ele vai deixar positiva a célula muscular. Essa célula muscular com carga positiva, essa despolarização da célula muscular, é o sinal que o retículo esperava para liberar cálcio. Então, despolarizou a membrana. Essa despolarização pela entrada de sódio, ela vai estimular o retículo a liberar cálcio. O cálcio vai nos sarcômeros e permite que a contração aconteça. E aí existe o movimento voluntário. Falar, professor, parece que demora tanto e o movimento voluntário é tão depressa. Eu mal penso em piscar meus olhos e já consegui piscar eles várias vezes. Mal penso em contrair meu braço, ele já contrai de imediato. Essa resposta é muito rápida. Sim, é muito rápida. Muito, muito rápida. Vamos tentar fazer juntos? Eu queria que vocês abrissem os áudios aí e tentassem responder. Eu vou fazendo umas perguntinhas e eu queria que vocês respondessem para saber se vocês entenderam. Vou começar desde o comecinho aqui. Gente, qual é o tecido que protege as minhas cabeças ósseas do atrito osso-osso numa articulação? Cartilagem. Cartilagem. O que vocês diriam para mim que é um ligamento? É um tecido conjuntivo altamente elástico. Mas o que um ligamento, qual é a função biológica de um ligamento? Ligar um osso ao outro, estabilizar o osso. Para estabilizar o osso, estabilizar, na verdade, o quê? Para ter um movimento, para ele não ficar solto. Isso, para estabilizar o movimento, né? Para o movimento ficar estável. Senão o braço balançaria para tudo quanto é lado. É o que acontece quando alguém rompe
os ligamentos do joelho, a gente vê muito isso acontecendo com atletas. E o tendão, gente? O tendão também é conjuntivo, altamente elástico, altamente resistente, assim como o ligamento. Por que tendão, então, não é a mesma coisa que ligamento? Qual a diferença? O músculo ao osso. Porque o tendão ele conecta o músculo ao osso, né? E aí quando o músculo contrai, ele encurta, contração encurta o músculo, né? Aí ele puxa o tendão puxa o osso e aí tem movimento. Então quando vocês contraem o bíceps de vocês, o bíceps encurta. Dá pra gente ver claramente quando a gente contrai o bíceps que ele encurta. Ele até fica mais volumoso, né? Quando a gente trava o bíceps, sinal de que ele está encurtando. Esse encurtamento do bíceps faz com que o tendão seja está ligando o nosso bíceps no nosso antebraço, esse tendão puxa o osso do antebraço. E aí a gente contrai. A gente consegue puxar o braço, né? A mão na direção que a gente deseja, para executar o movimento. Como que é me fala uma característica da célula muscular, gente. Esquelética. Uma característica física. O que ela tem de diferente, assim, em termos de célula? Ela é uma célula redondinha, padrão, uma bolinha? Ou ela é alongada, esticada? Alongada. Ela é alongada? E que ela... E nas laterais de uma célula muscular, que tipo de esquelético, que tipo de interação ela está fazendo que é típico dela? A célula muscular interage diretamente com quem? Com tendão. Com o tendão. A célula muscular, nas duas pontas dela, ela está presa aos tendões. Tá? Há uma conexão entre a célula muscular e o tendão. Então vamos agora falar de contração muscular. Para eu contrair um músculo esquelético, qual que é a primeira coisa que eu preciso ter, gente? O que vai iniciar a contração de um músculo esquelético? Vontade. Como é que a minha vontade chega até o meu músculo? Como que a minha enviado um sinal pelo neurotransmissor. O sinal vai vir pelo nervo motor, que vai despolarizar, certo? Quando o nervo motor despolariza, eu estou despolarizando aqui, ó, a terminação axonal, a terminação nervosa. Olha, o nervo motor veio despolarizando, cada terminação que ele liberou, que inerva uma única célula muscular, cada terminação inerva uma única fibra. Então, quando ele despolariza, todas as terminações despolarizam juntas, e a hora que a despolarização acontece na terminação axonal, o que acontece, gente, quando uma terminação de neurônio despolariza? O que ele faz? Ele vai liberar acetilcolina. Ele libera neurotransmissores. No caso aqui, qual o neurotransmissor liberado? Acetilcolina. Acetilcolina. Uma vez liberada na fenda, essa fenda aqui ó, é uma fenda entre uma terminação nervosa e uma célula muscular. Então, o que vai haver aqui é uma sinapse de qual tipo? Qual tipo de sinapse está acontecendo aqui entre uma célula nervosa e uma célula muscular? É uma sinapse neuronal, neuroendócrina ou neuromuscular? A neuromuscular. Neuromuscular, entre uma terminação nervosa e uma célula muscular. Liberou acetilcolina porque despolarizou a terminação do nervo motor, o neurotransmissor foi liberado, aí a acetilcolina faz o quê? Ela vai se ligar num canal de sódio, e ela abre o canal de sódio e o sódio entra. Quando o sódio entra numa célula excitável, gente, como é que eu chamo esse processo?
a entrada de sódio numa célula, deixando o interior da célula positivamente carregado. Despolarização. Despolarização. Ah, professor, mas não era só no neurônio que despolarizava? Não, gente. Músculo também é célula excitável. Se abrir canal de sódio e sódio do meio externo entrar na célula, deixando o interior da célula positivamente carregado, isso também é despolarização. Fibra muscular também despolariza. Despolarizou, gente. Qual é o significado biológico de despolarizar a fibra muscular? O que muda na fibra muscular quando ela despolariza? Positiva no interior? Fica positiva no seu interior. Essa positivação vai provocar o quê, gente? Aí, Cálcio O cálcio vai sair de onde para onde? do retículo endoplasmático rugoso para o sarcômero. Para o sarcômero. E ele vai vir em direção a quem? Aos sarcômeros. Onde estão os sarcômeros, gente? Organizados dentro das estruturas que a gente chama de miofibrila. O que acontece quando o cálcio chega aos sarcômeros? Cálcio liberado do retículo em resposta à despolarização. Contração. Contração. E essa contração vai gerar que tipo de movimento? Voluntário, porque a musculatura é do tipo fibra muscular esquelética, se contrai de acordo com a vontade. Foi a vontade que começou tudo isso daqui. Dúvidas? Vamos ao contrário. Para haver movimento de qualquer tipo, voluntário, involuntário, o que precisa acontecer? Qual o fenômeno fisiológico que gera movimento? a contração. A contração. Qual é o nome da estrutura que se contrai nas células musculares? A miofibrila? Miofibrila, que é formada por um conjunto de quem? Sarcômeros. Sarcômeros. Para um sarcômero contrair, qual é a substância fundamental para iniciar o processo contrátil num sarcômero? Cálcio. Cálcio. De onde esse cálcio veio? Do retículo endoplasmático rugoso. E ele saiu de lá por quê? Por causa da entrada de. Por causa da despolarização. Da despolarização. O que significa dizer que a célula muscular despolarizou? Entrou sódio. Entrou sódio pelo canal de sódio, né? E o sódio entrou por quê, gente? Por que esse canal de sódio abriu? Porque o nervo liberou acetilcolina. E a acetilcolina se ligou no canal de sódio, né? Foi a ligação dela aqui, ó, no canal de sódio que abriu o canal de sódio e permitiu a despolarização. O que a acetilcolina está fazendo aqui, gente? Perto da célula muscular, quem foi que liberou ela? Nervo e neurônio é uma coisa só? Um nervo é formado por um conjunto de neurônios. Então, centenas, milhares de neurônios partem, por exemplo, da medula de gânglios próximos à medula espinhal, e eles vão se distribuir pelo corpo. Esse conjunto de neurônios a gente chama de nervo, conjunto de axônios. Tá? Então, eu posso ter aqui um único neurônio liberando várias terminações nervosas, e esse neurônio vai se reunir a outros milhares para formar um nervo. Eu acho que eu tenho isso aqui para te mostrar. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o único neurônio. Um axônio de um neurônio. Tá vendo que ele vai se agrupar em conjunto?
Esses conjuntos formam subgrupos e esses subgrupos formam um imenso conjunto de neurônios. Ó, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 50, 50 mil, 5 milhões de neurônios agrupados, de axônios agrupados. Isso aqui eu vou chamar de quê? Nervo. Isso é um nervo. Um conjunto de milhares de neurônios. Entendeu? Sim. Ok, acho que aqui foi. Esse tal sarcômero que eu falo para vocês, que eu representei aqui com um S, ó. Eu quero que vocês saibam que o sarcômero é uma estrutura contrátil, é ele que se contrai, de fato, em resposta ao cálcio, e ele é uma estrutura formada por proteínas contráteis. Então, num sarcômero, eu tenho basicamente duas proteínas que vão interagir, miosina com actina. São dois nomes que eu não posso esquecer. O aluno de fisiologia não tem cabimento ele não saber isso aqui. Perguntado a ele quais são as proteínas contráteis do nosso corpo. A proteína contrátil que forma o sarcômero é a actina com miosina. É da interação entre actina e miosina que vai haver a contração. Reparem, olha a largura de um sarcômero aqui. Ó. Aqui ele está relaxado. Sarcômero relaxado. Olha o sarcômero aqui contraído. Eu queria que vocês olhassem o sarcômero relaxado e o sarcômero contraído. Tá claro que quando contraído ele encurta, tá vendo? E cada sarcômero aqui encurtar, ó, quando contraído, quem é que vai encurtar também? A miofibrila. Quando ela encurta, ela puxa esse lado e esse lado da membrana da célula muscular, encurtando a célula muscular. E, de certo modo, encurtando o músculo todo, por consequência, né? Olhem para mim aqui o sarcômero relaxado e o sarcômero contraído. Que diferenças que vocês estão vendo em relação à actina e à miosina? A actina não está junta, ela está com espaço entre ela. No relaxado ou no contraído? No relaxado. No relaxado, estavam com espaço entre quem? Entre as duas moléculas. Entre a actina de um lado do sarcômero e a actina do outro. Vocês estão vendo isso? Aqui, ó, as actinas se conectaram, chegaram próximas umas às outras. Aqui o músculo contraiu. Mas, professor, o que fez essa actina conseguir chegar perto da outra e puxar as paredes do sarcômero? As paredes do sarcômero que separam um sarcômero do outro, eu chamo de linha Z ou disco Z. O que aconteceu? Olha quem chegou no sarcômero. Quem que é esse aqui? Cálcio. Cálcio. Olha o que o cálcio está fazendo, gente. Ele está interagindo com essas proteínas aqui que eu pintei de azul. Vocês podem reparar que essas proteínas que eu pintei de azul, elas estão bloqueando quem? A actina ou a miosina? Onde elas estão ligadas? Actina? Actina. A actina, a gente não interage com a miosina por causa dessas duas proteínas azuis, que eu chamo de complexo troponina-tropomiosina. Um baita do nome. Complexo troponina-tropomiosina. O que é esse complexo? São duas proteínas que bloqueiam a actina, não deixam ela interagir com a miosina. Por isso o músculo está relaxado, sarcômero relaxado. Quem é que vai retirar a troponina e a tropomiosina daqui da actina e permitir que a actina interaja com a miosina, gerando contração? Quem é que vai ser o responsável por isso, gente? Quem é que chegou, se liga a troponina e tropomiosina, elas se desligam da actina e aí a actina interage com a miosina, gerando o estado de sarcômero contraído. Então vamos lá.
Só para vocês conhecerem, tá? Essa aqui é a titina. É porque a miosina, ela não vai de uma ponta à outra do sarcômero. A miosina é uma proteína que interage com a titina dos dois lados. Quem está ligada no disco Z é a titina. Então, a titina é uma proteína intermediária entre a parede do sarcômero, a linha Z, e a miosina. É a maior proteína do corpo, tá? A titina, em número de aminoácidos, é a maior proteína do corpo, a proteína imensa. Vamos ver se vocês entenderam. Estrutura de contração da célula muscular esquelética. Como é que ela chama? Qual o nome dessa estrutura, gente? Sarcômero? Sarcômero. Quais são as duas proteínas contráteis que vão interagir uma com a outra para gerar contração muscular, contração do sarcômero? A miosina com a actina. Com a actina. Mas por que no músculo relaxado, miosina não está interagindo com a actina? Por que miosina não está interagindo com a actina? Quem está bloqueada? Miosina ou actina? Actina. Actina. Bloqueada por quem? Um complexo de duas proteínas. Como é que elas se chamam? Complexo troponina-tropomiosina. Troponina, tropomiosina. Tá, mas o músculo se contrai. O sarcômero encurta e o músculo se contrai. O sarcômero tem um estado contraído. Quando ele está contraído, é porque a actina interagiu com miosina. Se houve interação de actina e miosina, é porque troponina e tropomiosina pararam de atrapalhar. Desbloquearam a actina. Quem fez isso? Cálcio. Cálcio. Então, o cálcio não é fundamental para a contração muscular? Sim. Nós estamos vendo que o cálcio é fundamental para a contração muscular esquelética. Mas existe uma generalização, normalmente a gente aprende lá no ensino médio que as generalizações estão erradas. Essa que eu vou dizer não está errada, é uma generalização que está correta. Toda célula muscular, seja ela lisa, esquelética, cardíaca, para se contrair vai precisar de cálcio. Contração muscular, contração com a letra C, tem que rimar na cabeça de vocês com cálcio. Tá entendido? Não importa se a célula é esquelética, que é a que nós estamos vendo aqui, se ela é lisa ou se ela é cardíaca. Contração rima com cálcio. Tá? Então, o cálcio é fundamental para a contração de qualquer desses tipos musculares. Queria ter uma tabelinha aqui. Então, vamos lá. Vamos preencher essa tabelinha aqui. Depois eu vou mandar ela para vocês mais arrumadinha. Músculo esquelético. Vamos lá. Tem sarcômero, gente, na estrutura do músculo esquelético? As miofibrilas são constituídas por grupos de sarcômeros, sim ou não? Sim. Então, o sarcômero está presente. Vamos um pouquinho. Eu queria.
Não deu certo. Queria centralizar aqui, não deu dando certo. Então vamos lá. No músculo esquelético eu tenho sarcômero. Uma diferença em relação ao músculo liso, tá, gente? O músculo liso não tem estrutura de sarcômero, tá? Mas olha, o músculo liso, embora ele não tenha sarcômero, tá? Ele tem actina e miosina. Só que a actina e a miosina dele estão organizadas de outra forma, tá? Não na forma de um sarcômero clássico. A actina e miosina está organizado de uma forma diferente. E o músculo cardíaco tem sarcômeros? Tem, tá? A musculatura cardíaca também tem sarcômero. Gente, de onde que veio o cálcio no músculo? De onde que veio o cálcio no músculo esquelético? O cálcio para contração, onde ele estava? No retículo endoplasmático rugoso. Ok, armazenado no retículo endoplasmático rugoso. Então, esse era o no retículo endoplasmático rugoso. E no músculo liso? Gente, no músculo liso não há cálcio armazenado no retículo. No músculo liso, a fonte de cálcio é extracelular, ou seja, o cálcio necessário para a contração vem de fora da célula. Tá? Ele entra por uma proteína transportadora de cálcio, um canal de cálcio, mas ele vem de fora da célula para dentro, quando a célula muscular vai contrair. Ele não fica armazenado no retículo. E na musculatura cardíaca, vocês acham que o cálcio vem de fora ou fica armazenado dentro da musculatura cardíaca, dentro do retículo? O músculo cardíaco, gente, ele consegue tanto usar cálcio vindo de fora da célula, fonte extracelular, como ele também armazena cálcio no retículo. Então, ele usa o cálcio extracelular e armazena cálcio no retículo. Então, vamos lá. Novamente. Presença de sarcômero, músculo esquelético, sim. Músculo cardíaco, também. Quem não tem sarcômero? O músculo liso. O músculo das vísceras, do meu intestino, do útero das mulheres, dos brônquios, dos vasos sanguíneos, das artérias, eles não têm sarcômero, mas têm actina e miosina, têm as proteínas contráteis. Elas só não estão organizadas como um sarcômero. Dizendo que o sarcômero é uma estrutura bem organizadinha, né? A fonte de cálcio. O cálcio no músculo esquelético, necessário para a contração, ele está dentro do retículo, armazenado. No músculo liso, não. Eu não armazeno cálcio no retículo. O cálcio que o músculo liso precisa, ele pega do lado de fora da célula, do meio extracelular. Já o coração tem duas fontes. Ele pode tanto usar o cálcio de fora da célula e ele também armazena cálcio no retículo. Gente, como é que era a inervação da célula muscular esquelética que nós acabamos de ver? O nervo motor, ele inervava individualmente cada célula, ou ele inerva o músculo como um todo? Uma terminação para o músculo inteiro, ou é uma terminação por célula? Uma por célula. Uma por célula. A inervação é celular, tá? Cada célula, vou botar aqui, uma terminação por célula. Já o músculo liso, não. É uma terminação por conjuntos
de células. Esses conjuntos de células se chamam sincícios. Vocês vão aprender daqui a pouco o que é um sincício. Por hora só escreve aí, sem saber mesmo. Uma terminação por célula é a inervação do músculo esquelético, e uma terminação para cada conjunto de células nas estruturas chamadas de sincícios. E o coração, gente? O coração tem uma particularidade, gente. O coração, para a célula muscular se contrair, ela não precisa de uma estimulação direta do sistema nervoso. Ela não precisa de uma terminação do nervo motor, nem precisa de uma terminação nervosa simpática ou parasimpática. Ela não precisa disso. O coração tem células excitáveis próprias. Tá? Então, o coração ele tem um próprio conjunto de células para iniciar o processo de contração. Então, ele tem células excitáveis próprias que vão gerar a despolarização nas fibras cardíacas. Nós acabamos de ver que na fibra muscular esquelética, ela despolariza em resposta à acetilcolina que o nervo motor liberou. Isso não vale para o músculo cardíaco. Ele não precisa de terminação nervosa para se contrair. Ele tem células excitáveis próprias que vão despolarizar a fibra cardíaca. Muito interessante, muito diferente isso aqui no coração. Sincício na estrutura do músculo esquelético é ausente. Dizer que eu não falei nada sobre sincício. No músculo liso está presente e no músculo esquelético também as células se organizam em sincício presente. Vou mandar um desenho agora para vocês entenderem o que é esse sincício e nós podermos terminar a nossa aula. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer assim. Tá, não achei. You use muscles every Ó, me deem só um minutinho. Eu achei que eu tinha postado aqui o desenho e não postei. Deixa eu só mandar um desenho para vocês. Vou mandar lá no Moodle mesmo, lá no WhatsApp, para ficar mais fácil de vocês acessarem.
Acabei de mandar para vocês aí no grupo. Se quiserem abrir aí, por favor. Um minuto que eu vou pegar a foto aqui também. Vê se vocês estão vendo minha tela de novo. Estão? Sim. Sim. Então vamos terminar. Olha. Esse desenho que eu mandei para vocês, eu estou tentando diferenciar para vocês o esquelético, do liso, do cardíaco, os 3 tipos de fibras. O que é o sincício que eu estou falando para vocês aqui na tabela? Ó, é para vocês que o sincício não existe no esquelético, mas existe no liso e no cardíaco. O que é essa estrutura sincicial? Tá vendo que aqui eu tenho uma célula cardíaca, uma célula esquelética, desculpa, e a terminação nervosa aqui inervando ela. Olha, reparem que no músculo liso eu tenho uma célula, 2 células, 3 células. O que vocês estão notando de diferente entre essas 3 células? Cardíaco, a mesma coisa. Eu representei 2 células cardíacas. O que tem de diferente nessa estrutura aqui? Vocês estão achando, vocês estão notando aí? Você consegue notar uma coisa exótica aí? A ligação? Viram que uma célula está ligada na outra? Você concorda comigo que se a terminação nervosa despolarizar essa, se entrar sódio nela, o sódio, as cargas positivas vão se espalhar para essa e depois para essa? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, porque os citoplasmas estão ligados. Essa é a estrutura sincicial, gente. As células cardíacas e lisas, dos músculos cardíacos e lisos, elas estão conectadas por pontes citoplasmáticas. A gente chama de ponte, porque ela está ligando o citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra. Olha que estrutura exótica, fica parecendo até uma célula multinucleada, né? Mas isso não é comum em mamíferos como nós. São células individuais, células separadas, mas elas têm conexões umas com as outras. Então elas trocam substâncias entre si. A muscular esquelética não faz isso, só a lisa e a cardíaca. A esquelética, cada fibra muscular esquelética é isolada da outra. Elas não estão conectadas por pontes. Por isso que a esquelética, cada célula precisa de uma terminação nervosa para que ela seja despolarizada. Aqui não, eu posso ter um conjunto de células com uma única terminação nervosa, porque vai despolarizar uma e a despolarização atinge as outras. E a contração acontece. Por isso que aqui na tabela eu falei para vocês que a inervação no esquelético é célula a célula. Cada célula tem uma terminação. Já no liso e no liso, a terminação
é para um conjunto de células. E na cardíaca, eu nem tenho terminação nervosa como uma obrigação para a contração. Porque no músculo cardíaco, a célula excitável, a célula que provoca a contração, é uma célula especializada do próprio coração. Não é uma terminação nervosa. É uma célula do próprio coração. E aí eu pus algumas diferenças para vocês, ó, que eu já tinha colocado lá na tabela. Tem sarcômero na cardíaca, tem sarcômero na esquelética. Mas na lisa não tem o sarcômero. Na lisa tem actina e miosina interagindo de uma forma diferente. A célula esquelética é uma célula grande, alongada, por isso que eu chamo ela de fibra. A muscular lisa já é uma célula bem menor, bem mais estreita. A cardíaca também é alongada, só que ela é intermediária. Ela é maior que a lisa, mas ela é menor que a esquelética. A maior fibra muscular é a esquelética. A menor é a lisa. A cardíaca é intermediária. O que trava a contração aqui na célula esquelética é o complexo troponina-tropomiosina. Mesma coisa na cardíaca, o complexo troponina-tropomiosina bloqueando a actina, porque aqui eu tenho sarcômero, aqui eu tenho sarcômero. Como na lisa eu não tenho sarcômero, aqui a substância dentro da célula lisa que vai ser importante para a contração é a calmodulina, não troponina e tropomiosina. A proteína importante na contração muscular lisa é a calmodulina, e não troponina e tropomiosina como nas demais. Por quê? Porque as demais têm sarcômero. A lisa não tem. Então ela não tem troponina e tropomiosina bloqueando a actina. Qual que é a fonte de cálcio da esquelética? Nós vimos que o cálcio na musculatura esquelética está guardado no retículo. Então a fonte desse cálcio é intracelular, é o retículo. Na lisa, eu já disse para vocês que o cálcio não está dentro do retículo, o cálcio vem de fora. Tá? Então o cálcio vem do meio extracelular para dentro da musculatura lisa. Ele atravessa aqui o interior. E por fim, o cálcio na musculatura cardíaca, ele tem dupla fonte. Tem cálcio guardado dentro do retículo, tem, e tem cálcio vindo de fora, passando pelo canal de cálcio e entrando na célula cardíaca. Essas três musculaturas podem se contrair de forma anômala, uma contração diferente do esperado, normalmente uma contração mais intensa do que o normal. Essa contração violenta, esse espasmo da célula esquelética, da musculatura esquelética, a gente conhece como cãibra. Uma contração violenta da musculatura esquelética. É uma cãibra que gera uma dor intensa. Quando a musculatura lisa não é visceral, quando a musculatura lisa se contrai de forma intensa, espasmódica, o que ela gera a gente chama de cólica. Cólica intestinal, cólica uterina, ou a gente pode chamar também de espasmo, né, como broncoespasmo, que é a contração dos brônquios, que gera falta de ar. Quando o coração, a musculatura cardíaca está se contraindo de uma forma anômala, diferente do esperado, eu não digo que meu coração está com cãibra e nem com cólica. No coração, essa contração fora do ritmo, fora do normal, eu vou chamar de arritmia. A inervação da musculatura esquelética é célula a célula. Por que é célula a célula? Porque uma não está conectada na outra. As células musculares esqueléticas não se ligam umas às outras por pontes citoplasmáticas. Isso acontece na lisa e na cardíaca. Tá? Então, na lisa, eu vou ter uma inervação do sincício. Eu tenho um sincício aqui de 3 células, uma inervação para ele, para as 3 células. Não vai haver uma inervação célula a célula, não precisa. Só preciso disso na esquelética. E na cardíaca, a inervação é própria. Por quê? Porque o coração tem células cardíacas que se diferenciaram em células que têm a mesma função dos neurônios. Células que disparam potenciais de ação. Células que despolarizam a célula cardíaca, mas não são células nervosas, não são neurônios.
são células cardíacas que se diferenciaram e elas é que provocam a contração no músculo cardíaco. Então, a contração do músculo cardíaco, ela é autônoma, ela é própria. O próprio músculo cardíaco criou células capazes de despolarizar as células musculares. Então, a contração muscular cardíaca é autônoma, é própria. Eu vou terminar com vocês, meninas, mostrando aqui um videozinho rapidinho. Ele está mostrando para vocês que o ato de escrever que vocês estão fazendo aí demanda contração muscular voluntária, músculo esquelético. Você tem que contrair os músculos da sua mão de acordo com a sua vontade para você conseguir manusear o lápis, a caneta e ir gerando os símbolos, né? E gerando a escrita, os desenhos. Então ele vai mostrar primeiro a estrutura. Ó. Reparem que a fibra muscular ela se agrupa em feixes e um conjunto de feixes gera um músculo. Se você olhar, ó, o nervo motor liberando que neurotransmissor aqui? Acetilcolina, para haver contração, para despolarizar a fibra. Eu estou te mostrando que o nervo motor se conecta, ó, as terminações nervosas se conectam com as fibras. Reparem, ó, que essa figura aqui eu gosto muito. Ele está mostrando para você agora uma célula muscular, ó, uma célula muscular apenas, uma fibra alongada. Reparem que dentro dela, ó, a fibra muscular, o interior da célula muscular, é um conjunto de miofibrilas. No desenho eu desenhei só uma para vocês, né? Mas olha isso aqui. A fibra muscular é um conjunto de miofibrilas. Cada miofibrila, vocês viram, é formada por sarcômeros. Então aqui eu tenho várias miofibrilas. Pensem o seguinte, é como se a célula muscular fosse um pacote de macarrão, espaguete. Cada macarrão é uma miofibrila, que vai de uma ponta a outra do pacote. A miofibrila ela vai de uma ponta a outra da célula muscular. Ó, a miofibrila é formada por quê, gente? Por sarcômeros, ó. Sarcômero, um sarcômero, outro. A miofibrila é um conjunto de sarcômeros, como está no nosso desenho. E o sarcômero ele pode ficar no estado dilatado ou relaxado, né, ou contraído. Ó, estado contraído. Quando ele contrai, ele encurta. Quando ele relaxa, ele alonga. Dentro de um sarcômero, eu tenho duas proteínas contráteis, a miosina, e também tenho a actina, que é a outra proteína contrátil. E ela, ó, actina. E nas laterais do meu sarcômero, eu tenho as linhas Z, né, o disco Z. Reparem que, ó, durante a contração, repararam que as actinas se aproximam porque estão interagindo com a miosina. Deixa eu voltar isso aqui um pouquinho. Olhem só. Viu? As actinas quase que se conectam, ó, durante a contração. Olha que bacana. Quem é que está puxando a actina? Gente, isso aqui é a actina, isso aqui é a miosina. Reparem, ó, que é a miosina que está puxando a actina. Por isso que eu falo para vocês que há uma interação. Para o sarcômero encurtar, para haver a contração, a proteína miosina puxa a proteína actina. Por isso que acontece isso aqui que vocês acabaram de ver, ó. Por isso que acontece essa aproximação das actinas. Porque a miosina está puxando a actina dos dois lados. Está vendo que há uma interação? Cada vez que uma miosina puxa uma actina, ela gasta ATP, ela gasta energia, ela quebra ATP. Então, por isso que a contração muscular gera gasto energético. Faz com que a gente gere calor, né? Você começa a contrair os seus músculos, logo você está com calor intenso. Por quê? Porque a contração muscular gasta energia. E esse gasto de energia libera calor dentro das células musculares. Isso esquenta o nosso sangue, que está passando pelo músculo, e depois esquenta o nosso corpo todo. Ó. Há grande gasto de energia. Por isso, quando você faz atividade muscular sem, atividade física, sem alimentar,
você fica tonto, desmaia. Por quê? Porque falta energia para sustentar essa atividade. Olha que bacana. Está mostrando para você aqui, ó, que troponina e tropomiosina, aqui em azul, bloqueiam a actina. Esse músculo está relaxado, ó. Essa actina não interage com a miosina aqui embaixo. Por que não? Porque troponina e tropomiosina estão bloqueando a actina. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai tirar a troponina e tropomiosina daqui? Para a actina poder interagir com a miosina? Cálcio. Cálcio. Então olha só o vídeo, ó. Olha quem está chegando. Cálcio. Cálcio vai se ligar com quem então? Com troponina e tropomiosina. Ó, troponina, tropomiosina. Reparem que o cálcio vai se ligar, de fato, à troponina. Ó, ligou. Desloca a troponina e a tropomiosina. Com essa mudança na forma, ó, a actina fica livre. Os pontos de ligação da actina ficam livres. E aí a miosina consegue puxar a actina. Só na presença de cálcio. Aqui ele está mostrando para vocês, ó, que isso tudo começou porque o nervo motor liberou acetilcolina. Então, ó, despolarizou, liberou acetilcolina, ela liga no receptor, despolariza a fibra. É isso que vai fazer o cálcio chegar aqui, ó. É a despolarização que vai liberar o cálcio do retículo e vai permitir que, ó, o cálcio chegando. Ele chegou porque despolarizou. Ele saiu do retículo e veio aqui se ligar na troponina, libera a actina, e aí a contração ocorre. O sarcômero encurta, a miofibrila encurta, e no final, a fibra muscular como um todo encurta. Como da fibra encurta, ela puxa o tendão, e ao puxar o tendão, ela gera movimento. No caso aqui, os movimentos dos dedos, para permitir que a gente escreva. Vou mandar esse vídeo para vocês lá no Google, caso vocês queiram assisti-lo novamente. Certinho, gente? Por hoje era isso. Tem alguma dúvida? Qual a atividade que é para fazer? Ah, aqui no Moodle, ó, material da aula 3, tá? Vai ter aqui sistema muscular, vocês baixam. Ó, baixou, vai ter espaço para os desenhos, né? Vocês fazem o desenho no caderno. Aí tem atividade de aprofundamento aqui na página 28. Tá? Vocês pesquisarem sobre a célula cardíaca que provoca estímulos no coração. E também uma pesquisinha sobre ligamentos e tendões, para vocês reforçarem esse conceito. E depois o mapa mental dessa aula. Como nós terminamos hoje às 9, vocês têm 1 hora para fazer essa atividade aqui juntas, para agilizar, e depois cada uma faz o seu mapa mental com o que aprendeu hoje. Conceitos de sarcômero, as proteínas contráteis actina e miosina, os 3 tipos de músculo, as diferenças entre eles, as características da musculatura esquelética, que foi aquela que a gente mais detalhou nessa aula, que é que faz com movimento voluntário. Certo? Mais alguma dúvida? Não. Cláudia, Letícia? Não, Bruce. Então por hoje é só, gente. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite, até mais.